Caríssimos irmãos e irmãs, a paz e a esperança no Senhor que nos chama, a penitência, a reconciliação, a conversão. Primeiro domingo da Quaresma. Nesta caminhada que iniciamos, meditando e refletindo sobre o batismo que nos lavou e renovando em nós essa decisão batismal, nós somos convidados hoje a refletir o texto de Gênesis 9, capítulo 9, versículos de 8 a 15. O texto de Noé e seus filhos quando se finda o dilúvio e surge a terra. Neste encontro, com essa nova criação, Deus estabelece com Noé, com os animais, com todo este novo que vai brotar do dilúvio, uma aliança. Primeiro é uma aliança de vida. Eu não mais destruirei o meu povo. Eu não mais destruirei a criação. Mas uma aliança de recriação. Deus não destrói para reconstruir, mas Deus lava as impurezas dessa criação. Deus limpa da arrogância, da prepotência, de tudo aquilo que os primeiros capítulos do Gênesis vêm nos mostrar, desse ser humano que não conhece, não consegue reconhecer-se como criatura, criado no amor e na misericórdia de Deus, criado porque Deus deseja que caminhemos juntos com Ele. Quando o ser humano não reconhece isso, ele foge do projeto de Deus e Deus o reúne novamente. Então, esta aliança selada com Noé, seus filhos e com a criação novamente, restabelece um novo caminho de vida. Deus convida a humanidade, através de Noé e sua família, a reconstruírem um novo caminho. E esse novo caminho brota de uma aliança. Deus fez uma primeira aliança lá com Adão e Eva. Submetam a terra, façam-na produzir frutos, flores, o que seja. Mas não comam da árvore que está no centro do paraíso. E o ser humano deixou-se envolver pela tentação, deixou-se dominar, deixou-se se iludir por essa tentação. Existia toda a criação e o ser humano se perde. Então o convite de quarta-feira de cinzas ressoa nos nossos ouvidos. Deixai-vos reconciliar com Deus. Que nós deixemos que a nossa vida se transforme numa vida nova, reconciliada. Que nós reafirmemos esta aliança de um Deus que está conosco e nós estamos com Ele. E se precisamos de um sinal, ou seja, não basta a confiança em Deus, o Adão e a Eva tinham o quê? Deus presente no jardim. E essa presença não bastava, tanto que cederam à tentação da serpente e se deixaram iludir. Agora Deus coloca um arco. Esse arco entre as nuvens, esse arco-íris, que é o sinal dessa grande aliança entre Deus e o ser humano. Para que nós nos lembremos que este Deus é um Deus conosco. Vai dizer o texto, verso 14. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei da minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos, e não tornará mais a haver dilúvio que faça perecer sobre as águas todas as criaturas. Deus constrói essa aliança. Esse é o sinal que Deus coloca entre nós e Ele. Um sinal de vida, uma marca. O sinal não é para que nós nos apoiemos nele. O sinal é para que, através dele, nós recordemos a aliança.
Deus não está presente no arco-íris quando ele surge, mas ali está a marca de Deus. Não voltarei a destruir o meu povo. Por quê? Porque eu estou com eles. E aí nós reconhecemos essa grandiosa presença de Deus. Esse amor de Deus que nos marcou e nos lavou. E o texto da segunda leitura de hoje complementa de uma forma estrondosa a primeira leitura. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, 18 a 22. Caríssimos, Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Ou seja, o Cristo venceu o pecado por nós, para que nós pudéssemos chegar a Deus. Ele já venceu. É preciso que nós assumamos e tomemos consciência dessa decisão. Padre, então quer dizer que o que eu faço não é pecado? Não, o que você faz é pecado. Agora, o problema é que nós não tomamos a consciência que Deus já venceu o tentador. Por isso nós precisamos nos apoiar em Deus e não no pecado. O problema é que ficamos com os olhos fora de Deus, longe do caminho do Senhor, e por isso que cedemos ao pecado. Um exemplo. Toda a fofoca foi vencida no alto daquela cruz. Deus venceu o pecado. Mas eu cedo, porque ao invés de glorificar e falar as maravilhas de Deus, eu gosto de falar da vida dos outros. Eu gosto de lançar injúrias, ou seja, publicamente, ou seja, pela internet. Eu gosto de falar para os outros. Eu gosto de espalhar as coisas. Se eu gastasse essa energia fazendo bem, evangelizando, anunciando, rezando, não produziria mais frutos? Ah, mas é preciso que as pessoas saibam o erro que aquela pessoa cometeu. Não é preciso que as pessoas saibam. É preciso que a gente reze para que a pessoa se converta e que nós estejamos atentos para não cometermos o mesmo erro. Continua o texto. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito ele também foi pregar na prisão, ou seja, ele desceu lá àqueles que não tinham sido fiéis ao projeto e à aliança estabelecida desde o início. Em Hebreus vai dizer que Jesus foi lá com Adão, para resgatar a criação desde o seu princípio para este novo. Na arca, uma das poucas pessoas, 8 foram salvas por meio da água, na arca de Noé. A arca corresponde ao batismo, que hoje é a nossa salvação. Ou seja, o batismo resgata em nós essa aliança primeira, a aliança primeva, que é a aliança feita com Noé. Eu não vou destruir o meu povo, mas eu quero oferecer a ele salvação, o caminho de vida. Pelo batismo, o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Cristo. Meus irmãos, olha que profundo que é isso. O batismo não é só para perdoar pecados. O batismo é para que nós retomemos. Quarta-feira de cinza, deixemos-nos reconciliar. Que nós retomemos esse caminho como uma boa consciência. O que é uma boa consciência? É tomar consciência do erro, do pecado, daquilo que não dá certo e seguir numa outra direção. Essa é a boa consciência. Eu abandono aquilo que não serve e eu caminho na direção daquilo que é o correto. Eu caminho na direção do Senhor. Eu caminho com Ele. Com Ele eu vou ter a vida nova e a vida em plenitude. Eu me decido pelo Senhor plenamente. Eu me coloco nesse caminho plenamente. Então, o batismo gera em nós uma nova consciência de vida. Nós somos em Deus salvos, resgatados, estabelecidos com Ele nessa nova aliança de vida, porque o caminho do Senhor, vai dizer o Salmo,
É verdade e amor. O caminho do Senhor não comporta o mais ou menos. É a verdade que planifica. É o amor que dá a vida verdadeira. Eu me coloco no caminho do Senhor porque eu amo esse Deus. Porque eu me decido por Ele. Porque eu tomo a decisão. Noé não constrói a arca porque ele quer. Noé constrói a arca porque ele confia no Senhor. Se ele confiasse naqueles que lhes falavam em volta, ele não construiria a arca. E o evangelho de hoje fecha com chave de ouro a liturgia. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 12 a 15. Jesus vai ao deserto e no deserto ele é tentado pelo Satanás, pelo demônio. Ou seja, Jesus se coloca naquele lugar de silêncio e oração, e ali a tentação também os envolve. Quantas vezes você não se coloca no caminho correto, no caminho na direção do Senhor, e a tentação te persegue ou vem ao seu encontro? Ah, mas se a tentação veio ao meu encontro, eu sou fraco, eu vou ceder. Não, eu vou me apoiar naquilo que é o fundamento. Jesus se apoia na criação que envolve, ou seja, nos animais selvagens que estavam ao redor dele, e nos anjos, na ação do sagrado, do transcendente. Nós não podemos ir para o deserto, nós não podemos conduzir a nossa vida guiados por nós mesmos, porque nós somos fracos e a tentação age em nós e nos tira do caminho. Nós precisamos tocar e conduzir as nossas vidas guiados pelo Senhor, guiados por essa graça de Deus que vem do alto e por toda essa criação que nos oferece a vida, que nos abre caminhos de vida e de existência. Mas Jesus vai conduzido pelo Espírito, isso é importante. Não se deixe conduzir por Satanás. As nossas vidas, o deserto das nossas vidas precisa ser conduzido pelo Espírito de Deus. Precisamos dia e noite pedir a esse Senhor que esse Espírito que nos deu vida nova, que nos resgatou pelo batismo e pela crisma, esse Espírito nos conduza a cada dia. Que o Senhor nos conduza neste caminho. E numa segunda parte do texto, Marcos nos narra que João foi preso e Jesus começa o seu caminho de evangelização. Marcos não dá tanto valor às tentações como Mateus e Lucas, que cita as 3 tentações. Marcos apresenta uma outra perspectiva. E qual é a perspectiva? A perspectiva do anúncio de Cristo, que é o fundamento. Verso 15. O tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Então, João Batista preso marca que o caminho está preparado, ou seja, Deus abriu um tempo de preparação e João Batista representa esse que é o tempo da preparação. Esse tempo está completo. Agora é hora de darmos passos. Passos firmes, passos decididos, passos claros no caminho desse Senhor. Precisamos caminhar com Ele. Ele é o Deus que sustenta as nossas vidas. Precisamos ouvir a sua voz. Então, o tempo é agora, não existe outro tempo, não vai existir um tempo amanhã. O tempo é agora. Completou-se esse tempo. O reino de Deus já está próximo, está aí. Para isso é preciso se converter. É preciso decidir por um novo caminho. Crer no Evangelho. Despertar para uma fé verdadeira, uma fé alicerçada na palavra de Deus, naquilo que Ele anuncia como verdade. Que nós ouçamos o Evangelho e deixemos esse Evangelho transformar o nosso ser e o nosso interior. O batismo que nos lavou, meus irmãos e irmãs, ele trouxe a cada um de nós a vida nova. Que nós nos decidamos, que nós renovemos em nós essa decisão por essa vida nova que o batismo nos trouxe. E caminhemos no deserto confiantes. É o Senhor quem nos guia, é o Espírito de Deus quem nos conduz. Estamos sempre atentos à sua palavra e aos seus ensinamentos.
Fiquem com Deus. Boa quaresma a todos. Por isso